Olá a todos e todas. Essa é a segunda parte do vídeo referente ao Egito Antigo, na qual será explorado um pouco mais o período do chamado Novo Império, né? Veremos então que se representou a 18ª dinastia para este novo império, a importância desse momento histórico, bem como trabalharemos o elemento dos grandes faraós responsáveis pela maior parte das obras militares expansionistas do Egito Antigo, né? Para tal, eu preciso fazer algumas retificações a respeito do vídeo anterior, de forma a corrigir algumas imprecisões, né? No início do vídeo anterior, eu coloquei que a cidade aqui de Mênfis teria cobre, mas realmente esse cobre que chegava à cidade de Mênfis chegava principalmente via Chipre. Então, a atividade econômica central de Mênfis era a mineração, mas não propriamente do cobre em si, tá? Enquanto que a atividade do Delta, por exemplo, era atividade vinicultora, era uma atividade de pesca, enfim, mas aqui a atividade de Mênfis não está tão ligada à questão do cobre, né? Eu cometi algumas imprecisões, né? O vizir eu chamei de um nome, na verdade o nome do vizir é Tijati, T-J-A-T-I, tá? Uma coisa mais um preciosismo, mas é importante registrar. Não comentei com tanta precisão a respeito, por exemplo, da questão das letras, né? Da atividade intelectual escrita egípcia, né? Então, a língua egípcia propriamente, ela tem uma origem que a gente chama de ramito-semítica. Ramito, que viria dos troncos africanos, propriamente ditos, né? Berbere, Núbia, enfim. Os berberes eles ficam na região da atual Líbia, eles são mais dessa parte, enquanto que a Núbia está um pouco mais ao sul, né? Também a gente, ao lado desse tronco ramítico, você tem o tronco semita, que é o tronco propriamente asiático, né? Então, o Egito tem esses aportes, como eu comentei, a escrita egípcia é bem provável tenha vindo de fora, né? Aliás, essa escrita ela partia de três modalidades básicas: a hieroglífica, a hierática e a demótica, né? A primeira, que é a hieroglífica, era normalmente encontrada em túmulos, templos, estava mais dedicada a escritos sagrados. A hierática está registrada nos textos dos sacerdotes. Ela é só uma simplificação da hieroglífica, né? E a demótica era a escrita popular, né? Escrita nos contratos redigidos pelos escribas, enfim. Aliás, a atividade da matemática, que eu tinha relacionado apenas com o sistema de contagem, depois vai ser muito útil no âmbito da geometria, na edificação das grandes obras públicas que vão caracterizar o Egito. Aliás, uma dessas obras públicas que eu não cheguei a mencionar é o chamado nilômetro. Nilômetro que vai ser um sistema de medição do rio Nilo, né? Então, quando o rio Nilo tinha, digamos, estava com uma perspectiva de grande volume d'água, né? Ou uma perspectiva de muito pouco volume d'água, você sabia que aquele ano ia ser um mau ano para a colheita, né? Porque ou ia ser inundada e uma boa parte ia se perder, ou a sequidão ia fazer com que a secura, né, ia fazer com que grande parte se perdesse também, né? Então o nilômetro era uma forma de se medir para já se adiantar se o ano ia ser um ano de boa ou de má safra, tá? Enfim, as províncias, né, do Egito eram conhecidas como Ispat, né? Então aquilo que eu chamei dos nomarcas, ele é um nome correto, as pessoas conhecem pelo nome de nomos, né? As vilas como nomos
e os chefes locais desses conselhos de anciões, esses grupos um pouco mais destacados locais que existem desde do período pré-dinástico, desde antes da figura do faraó propriamente dita, né? Então essas personagens elas existiam nesses espates, enfim, mas o nome Nomos ele é um nome grego, né? Os egípcios mesmo usavam o nome Spate, tá? Bom, a gente está colocando, né, enfim, esse elemento da hierarquização do Egito. Essa hierarquização existe desde o período pré-dinástico, né? É claro que na época do faraó, em que essa figura real se confunde com uma figura de um semideus praticamente, né? E é uma figura que reina aí sobre usava uma coroa dupla, né? Porque ele reinava sobre o Alto e o Baixo Egito, enfim, né? Eles não exerceram esse poder ilimitado durante toda a história do Egito, como a gente viu no último vídeo. Houve momentos de fragmentação, houve momentos, por exemplo, que os nomarcas ganharam mais força, como foi o caso da sexta dinastia, e aí esse período faraônico deu uma decadência, depois isso daí vai ser retomado no Médio Império, mas daí a invasão dos Ixos, que aconteceu, como a gente viu, de uma maneira paulatina, ela também dá um novo refluxo a essa perspectiva dos faraós, né? E principalmente, o que os Ixos trouxeram, né? Que foi onde a gente parou na última aula. Eles introduziram o gado zebu, o cavalo, técnicas novas do trabalho com o bronze, né? E do plantio com o bronze. Eles também trouxeram tecnologias de guerra, como o arco composto, né? E os Ixos, como eu comentei, não podem ser vistos dentro da perspectiva do Flávio Joséfo, de um povo selvagem e tudo. Os Ixos até permitiram ali um desenvolvimento científico, artístico dos egípcios, ainda que os egípcios devessem obediência aos Ixos, né? Um outro elemento, né, quando eu falei da vinda de José, eu quis dizer também que é bem provável que nesse período os Habiru, os hebreus, aparecessem por lá, né? Embora essa contabilização da história hebraica ela seja um pouco questionável. Então, bom, então eu falei o faraó, o Tijate, que é o vizir, você tinha a nobreza, né? Então na nobreza você tinha um grupo de altos servidores, né? Assessores reais, proprietários de extensos domínios que levavam uma vida luxuosa. Então os sacerdotes, né? Então eles constituíam uma das camadas sociais também mais elevadas do Egito, em grande medida eles criavam mitificações a respeito de como o faraó tinha conseguido, né, principalmente a partir da terceira dinastia, tinha conseguido controlar o fluxo das águas, ainda que, como a gente viu no último vídeo, essas águas já fossem controladas pelas comunidades locais. A gente viu que essas comunidades locais tinham determinado grau de autonomia, eram em grande medida autárquicas, né? Havia um jogo, inclusive, do faraó, às vezes, quando havia uma necessidade de recentralização imperial, né? De você dar mais poder para uma cidade e não para outra, dada a independência, a autonomia entre essas cidades, né? Então, houve um renascimento. Primeiro nasce o império aí mesmo, concentrado na cidade de Times. Aí ele vai para a cidade de Mênfis. Depois ele vai para Hieracómpolis. E daí vai para Tebas, né? E depois, quando os Ixos chegam aqui, a gente tem essa dinâmica de desmantelamento do chamado Médio Império. Os sacerdotes eram funções então bastante importantes, né? Eles criavam essas histórias, colocavam a importância do faraó, né? E tinham aí entre eles, como mais importantes, aquele que era o profeta de Amon, né? Amon aí, como um deus bastante relevante, principalmente no panteão aí da cidade de Tebas, né? Bom, os escribas são aqueles que eram considerados os olhos e os ouvidos do faraó. Eles registravam
tudo, ajudavam nesse dirigismo econômico. E havia os camponeses, os artesãos, né? Que é o que a gente chamou de a comunidade aldeana. Bom, a partir do momento da 17ª dinastia, há o processo de expulsão dos Ixos, né? Uma expulsão paulatina, mas é que vai se dando a partir dessa 17ª dinastia, né? E até o momento da consolidação da 18ª dinastia, né? Amoses I será o fundador dessa 18ª dinastia. O que é uma característica fundamental? Por exemplo, os soldados egípcios eles já existiam no Médio Império. A gente viu, por exemplo, um faraó do Médio Império que estendeu em grande medida, né, o Sesostris III, estendeu em grande medida o território egípcio até a região da Núbia. Né? Mas eles, por exemplo, combatiam a pé. O elemento do cavalo não era colocado. Né? E os Ixos trouxeram isso daí. Né? O equipamento que os protegia era um equipamento de couro, não era um equipamento propriamente de bronze. E os Ixos trouxeram um trabalho mais elaborado com o bronze, né? Exigindo então que os egípcios estabelecessem mais conexão, principalmente com o mundo asiático, porque, como a gente comentou, o bronze consiste numa liga entre o estanho e o cobre. Então, o único espaço que se arranjava estanho na época era o Afeganistão. E o Afeganistão também era de onde vinha o lápis-lazuli, enfim. Para você ter acesso a esse comércio do Afeganistão, você precisaria então passar pelo espaço asiático, né? Mas eu falei para vocês também que o Egito tinha essa conformação extremamente monocrática, embora ele tivesse ali contato com outros grupos, principalmente grupos com os quais ele estabelecia contato via mar ou via rio, enfim. A gente sabe que o Egito tinha algumas reservas em relação àquele mundo asiático que ele via como um mundo de nômades, de pessoas que ficam perambulando pelo deserto. Ele via de uma maneira bastante. Os egípcios viam de uma maneira bastante menor esse mundo asiático. Né? Mas, enfim. Os escravos também vão ser uma categoria que vai aparecer a partir, com mais frequência, né, claro, a partir desse novo império. Por quê? Porque escravo, antes de tudo, é aquele estrangeiro vencido em batalha. Né? Os egípcios foram pacíficos e tolerantes no primeiro momento, mas nos tempos de guerra eles começaram a fazer muitos escravizados. Né? E os escravos, de maneira geral, apesar de independentes dos seus amos, enfim, eles eram bem tratados. Aliás, a palavra famulus, né, do romano, né, famulus é servo doméstico, escravo doméstico, é a palavra que dá família também. Né? Então, no primeiro momento, essa passagem de uma sociedade familiar, uma sociedade escravocrata, né? Não é o caso do Egito. O Egito nunca vai ter como elemento dominante o elemento escravocrata. Né? Você tem ainda o modo de produção feudal como modo de produção dominante. Podemos concluir que esse modo de produção escravocrata será um pouco mais dominante nos mundos greco-romano, principalmente. Né? Bom, assim sendo, a gente consegue passar para frente e discutir um pouco mais a respeito do chamado Novo Império. Né? Tinha comentado com vocês também que aqueles túmulos onde os membros importantes da nobreza, os grandes sacerdotes eram sepultados, se chamavam mastabas. Né? As mastabas elas eram umas construções que possuíam câmeras subterrâneas onde eram depositados os mortos. Né? Um nome árabe e tudo, semítico, portanto. Né? E os faraós passaram a ter espaço nas pirâmides a partir da quarta dinastia. Mas nós veremos que, principalmente nesse período do Novo Império, vai se edificar uma grande necrópole na região de Tebas. Veja, já na região de Tebas já haviam, desde um tempo no Médio Império, já havia ali
alguns túmulos reais, enfim. Mas a gente vai ver que nesse novo império assim vai dar um salto essa questão dos túmulos. Então, aqui temos uma imagem de Amoses I, quem teria iniciado, fundado a 18ª dinastia, né? Então a 18ª dinastia já goza de uma relativa estabilidade, porque foi a 17ª que expulsou os Ixos lá por volta de 1580 a.C., enfim, né? Tebas novamente ganha, né? Tá na sua posição central, né? E aí os faraós da 18ª, 19ª, início da 20ª dinastia começam propriamente esse processo um pouco mais expansionista e principalmente estão contando agora com novas tecnologias como o bronze, o cavalo, enfim, que permitem esse processo expansionista de ocorrer de uma maneira mais de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Bom, então Amoses será este primeiro faraó fundador, né? Sua esposa será Nefertari, novamente aí uma representação que deixa indubitável o fato de que os egípcios eram negros, né? Então sua esposa Nefertari, né? E depois de Amoses, né? Amoses ele vai conduzir um processo que já tinha se iniciado na 17ª dinastia, mas é Amoses quem vai conduzi-lo com grande maestria também, que vai ser o quê? A conquista de Cush, do reino de Cush, aqui mais ao sul. Então há uma grande expansão do Egito, né? Já tinha falado que o Egito vai para a região da Núbia, enfim, mas o Egito vai ainda mais e vai tomar essa parte, né? Vai dominar o reino de Cush, né? E Amenófis I, Tutmés I, que são sucessores de Amoses, né? Vão colocar, né? Tipo, que esse poder núbio que existia aqui não era tão incurável, não era tão, digamos, não era tão inevitável como se colocava, né? Então, cada vez mais se contestava este poder núbio, né? Que esse povo do sul que deixava os egípcios de alguma forma incomodados da questão do controle da segunda catarata, da terceira catarata do Rio Nilo. Então, os egípcios chegam a tomar bastante esse território, né? Tomando essa região das cataratas, propriamente dito, né? Bom, depois de Amenófis e Tutmés I, né, em que há esses processos propriamente de expansão para a região do Kush, né, e uma grande expansão para a questão contra os núbios, né, teremos aí um período sobre o qual sabemos pouco, enfim, um período de 20 anos, que é o do Tutmoses II, né? Ele fica de 1510 a 1490 a.C., mas em seu lugar fica uma personagem que, como eu comentei com vocês na última aula, vai ser a primeira entre os nobres, uma rainha, uma faraó, a Hatshepsut. Tá? Este é o templo mortuário da Hatshepsut. Veja aqui, nós temos o templo mortuário da Hatshepsut ao lado de um templo ligado ao Médio Império, a 11ª dinastia, que eu tinha comentado. Então, 11ª dinastia, que tinha se estabelecido aqui em Tebas, né? E tinha construído este templo, veja a dimensão do templo de Hatshepsut em comparação ao templo da 11ª dinastia, né? Já vemos aí que a expansão egípcia foi considerável, o crescimento egípcio econômico, militar foi considerável quando ele toma realmente o pessoal da Núbia, né? E aqui é uma obra arquitetônica de bastante valor. Vejam essas
essas imagens também na necrópole tebana, né, das colunas que a gente identifica nessa região aqui, né? Enfim, aqui figura uma expedição que foi enviada a Punt, né, num baixo relevo. Então a gente vê aí uma expedição a Punt em baixo relevo e ainda por cima policromada, com várias cores, né? Vejam aí a estrutura do barco que leva, né? Então, ela, a Hatshepsut, no 30º ano da sua designação ao trono, envia para Assuã um grupo de pessoas, enfim, e lá ela indica que se construam 2 obeliscos para colocá-los no santuário de Karnak, enfim, né? E aí os 2 monolitos, né, foram transportados, esculpidos, enfim, a gente vê aí essa expedição até Punt, né? Aqui essa expedição uma representação mais bem colocada. Enfim. Aí, seguindo a, a esse reino da Hatshepsut, né, foi um reino pacífico, foi um reino bem tranquilo, enfim. Chegamos a um reino que é conhecido como um reino muito agressivo. Né? Ela soube manter o reino com segurança, não precisou travar nenhuma batalha, ao passo que Tutmés III é conhecido, entre aspas, como Napoleão do Antigo Egito. Né? Tutmoses, ou Tutmés III, ele vai compreender, né, entre 1490 e 1436 a.C., ele vai compreender rápidas e esporádicas expedições rumo ao continente asiático, e ele vai expandir em grande medida este Império Egípcio. Então, é esse personagem que é devido em grande medida à expansão egípcia que nós identificamos tanto, né? Essas campanhas que são muito colocadas são registradas pelos anais oficiais que esse faraó mandou gravar nas paredes do santuário de Amon em Karnak, né? Então, enfim, nesse período, o Tutmés vai se usar do arco de longo alcance, o capacete, a couraça, as armas de cobre e bronze, né, que os Hyksos legaram, e uma nova disciplina, né? Uma nova disciplina, um exército articulado, enfim, uma estrutura diferente. Vamos lembrar que com o elemento do cavalo os exércitos mudam, né? Então aí o cavalo permite uma nova mobilização, uma mobilização a espaços mais distantes, né? Coisa que outros animais às vezes não conseguem chegar, enfim, que temos uma representação muito bonita de Tutmés III no templo de Hathor, né? Então, muito cheia de cores e tudo. Esse é um obelisco de Tutmés III que, na época do Império Romano, foi transposto do Egito até Constantinopla. Então, Tutmés III, claro, o fez no Egito. Esses grandes obeliscos retratavam as glórias desses impérios. Talvez não seja por um acaso que Teodósio levou este obelisco para a região de Constantinopla, né, porque representava um obelisco em homenagem a um grande guerreiro egípcio, né, mas então seria um símbolo do Império Romano, né, o Império Romano aí conseguindo demarcar, remover um obelisco que pertenceu a um grande guerreiro para uma cidade que era uma cidade que ia ser estabelecida, que foi estabelecida como capital, né? Mas enfim, como a gente fala depois. Veja então a expansão operada por esse Tutmés III. Chegamos a ver aqui que, no caso do sul, chegou-se até a sexta catarata. Aqui temos o tal do Punt, né? O Punt ficou sob influência egípcia.
efetivamente, né? E o Egito chegou até essas regiões da Líbia e vai quase bater aqui no Império Hitita, né? Está batendo já aqui muito próximo do Império Hitita, que nesse período tem seus momentos aí de fluxos e refluxos, né? E aqui nós temos a Mesopotâmia, que é a Mesopotâmia cassita nesse período, né? Enfim. Aí, dada essa grande expansão que foi operada pelo Tutmoses, enfim, é, na sequência veio, né, como continuador do reinado, o Amenófis II. Né? Então, o Tutmoses é quem vai estruturar propriamente este grande império, e é o Amenófis II, né, que vai, enfim, entregar-se a crueldades. Né? Então, ele como ele era jovem, impetuoso, tudo, ele entrega-se a crueldades totalmente incríveis entre os faraós. Né? Ele faz coisas que ninguém consegue acreditar. Ele chega a amarrar 7 príncipes rebeldes à proa do navio que se dirigia a Tebas, né? E sacrifica 6 no altar do Amon, né? Ao deus Amon, e o 7º príncipe ele manda enforcar nos muros de Nápata. Né? Então, por que o Amenófis II faz isso? Né? Ele vai ter que enfrentar uma rebelião, né? Uma rebelião de Naharina. Né? Então, os chefes de Naharina vão fazer uma rebelião aberta e vão recusar pagar o tributo devido ao faraó. Então, ele vai chegar e vai querer criar uma punição exemplar. Né? O Naharina, né, que estava pertencendo lá ao reinado de Mitanni, vou me lembrar onde fica Mitanni, a imagem anterior, Mitanni fica por aqui, mais ou menos, na região mais para cá. Mitanni fica por aqui, mais ou menos, né? Então, quando eles se recusam a pagar os impostos devidos, ele os humilha profundamente, né? E na sequência de Tutmoses II, ou melhor, Amenófis II, vem Tutmoses IV. Né? Aqui ele vai estabelecer propriamente relações diplomáticas. Né? Então, num primeiro momento, ele vai se aproximar, vai criar uma aliança depois com os mitanos, porque o pessoal do reino Mitanni vai dar uma recuada perante a punição exemplar dada pelo reinado anterior. E aí vai ser o Amenófis III quem vai criar este grande templo em homenagem a Amon-Ra. Veja, Amon, que era um deus bastante importante, um deus protetor ali, e vinculado à cidade de Tebas, né? Karnak ou Luxor, né? Mas o nome antigo da cidade era efetivamente Tebas, e ele vai juntar com a deidade solar, né? A deidade Ra. Né? Então, cria-se aí esse templo a Amon-Ra. Tá? Ele vai ser o protetor dos faraós, né? Uma combinação desses dois deuses, protetor, né? Dos faraós. Aqui temos o Vale das Esfinges no templo de Amon-Ra, né? Uma figuração muito bonita. Infelizmente, eu vou tentar abrir por outra forma aqui esses colossos de Menon. Esses colossos são ser vistos, eles são muito bonitos. Deixa eu ver se eu consigo abrir de outra forma. Vou tentar abrir com o Paintbrush. Às vezes o Paintbrush admite alguns formatos. Bom, então serei obrigado a mostrar estes colossos de Menon na internet mesmo, porque isso não dá para a gente perder. Esses colossos de Menon também
são uma obra deste período do Amenófis III. Na verdade, o que acontece? Muito provavelmente, né, esses colossos de Menon estão ligados a uma outra construção, e é bem provável que essa outra construção tenha acabado, né, tenha desmoronado, e aí só sobraram os colossos de Menon. Né? Mas essas estátuas, elas têm 700 toneladas cada uma, né? E aí vale muito a pena. Colosso de Menon, a pena que isso tem tudo. Mas aqui, os grandes colossos de Menon. Perfeito. Então, já vou até salvar essa imagem no lugar da outra, para não ter mais problemas em relação a isso aí. Alguns segundos só, que a gente está fazendo ao vivo. Então, todos esses processos ocorrem simultaneamente ao que eu estou falando, que ocorrem esses problemas. Bom, vamos lá. Um pouquinho mais para cima. Colossos de... Pronto. Assim, quem sabe, não? Enfim, esses são os colossos de Memnon, né? E ele construiu um templo e nada desse templo restou, restaram esses dois colossos, mas então imagina o tamanho deste templo se esses foram os colossos que restaram dele. Vejam as representações pictóricas aqui do lado, veja o tamanho que eles deveriam ter rostos, né? Que deveria ser uma entrada, enfim. Uma pena que nós perdamos essas coisas no decorrer da história. Bom, essas campanhas, enfim, isso daí foi um reinado bastante pacífico, né? E nesse reinado pacífico houve bastante estabilidade, enfim, e aí sucedeu-se a este reinado pacífico, vamos ver se agora... Ixi, vou passar, né? Sucedeu-se a esse reinado pacífico o reinado de Amenófis IV, Akhenaton. Akhenaton foi um personagem muito particular, porque Akhenaton ele foi o responsável pela estruturação do enoteísmo no Egito, ou seja, uma mistura entre monoteísmo e politeísmo. O que eu quero dizer com isso? Você tinha efetivamente o politeísmo no Egito, mas a partir de Akhenaton ele vai estabelecer um culto único e exclusivo a Aton, que seria o Deus Sol. Né? Então, Akhenaton, que é esposo de Nefertiti, aquela que nós vimos, o busto, né? O busto de Nefertiti, que é uma obra que está lá no Museu de Berlim. Né? Então, este busto de Nefertiti, cadê? Onde está aqui Nefertiti? Nefertiti. Este busto de Nefertiti, nós encontramos essa esposa de Akhenaton, né? Enfim, então este é o personagem que vai criar um monoteísmo no Egito. Em grande medida, há quem atribua este monoteísmo, este processo de concentração religiosa, a um questionamento, a um problema sucessório.
Porque quando Amenófis III morre, por volta de 1367, enfim, o seu filho Amenófis IV sucede sem dificuldade. Mas o problema era um pouco complicado, porque houve uma corregência, né? uma regência simultânea entre o Amenófis, entre dois personagens. Né? Então, o Amenófis IV ele não tinha a descendência masculina. Então, havia um questionamento a respeito da figura do Amenófis IV, se ele efetivamente poderia enfim, ele poderia ser o legítimo sucessor ao trono. Essa é a razão pela qual ele precisava estabelecer o quê? Não há outro Deus senão Deus Sol. Por quê? Não há outra pessoa a não ser eu como legítimo sucessor ao trono. Né? Então aqui nós temos uma representação, veja como a figuração mesmo da arte egípcia muda na época de Akhenaton. Né? Aqui um culto ao deus solar, né? O Aton, aqui ele com Nefertiti fazendo uma oferenda a Aton, né? O sol. Aqui novamente ele, Nefertiti, recebendo aí os raios solares de Aton, enfim, da onde viria aí a sua realeza, né? E aqui uma reconstrução do que teria sido o templo que ele mandou criar para Aton. Né? Ele foi considerado um príncipe herético, né? um faraó herético, né? Mas, enfim, né? Sucede-lhe uma figura bastante importante, que é o Tutankhamon. Aqui dá para... Eu peguei essa imagem, porque essa imagem é muito bonita, né? Uma pintura egípcia, o jardim de Nebamun fica na tumba de Nebamun, né? Mas a gente tem aqui essa rica sucessão de cores, enfim, veja como essa arte egípcia é muito bonita, né? Novamente um outro elemento, parece figurar uma caça de aves, enfim. Né? Mas aí a gente tem Tutankhamon, que seria seu irmão e quem seria o legítimo sucessor, por conta que o Tutankhamon, na verdade, seria um sucessor mais de um ramo masculino, enfim. Mas Tutankhamon também será muito conhecido. Esse é um motivo pelo qual eu falei que a 18ª dinastia é onde acontece tudo. Acontece expansão militar, né? Acontece uma mudança nessa arte, que vai ser conhecida como arte armaniana, né? Com essa representação pictórica aqui muito típica só desse período do Akhenaton. Né? Acontece um monoteísmo egípcio, aí de repente vem o Tutankhamon, né? Enfim, com o seu processo também de uma política externa, né? Bastante importante, né? Por conta dessa aproximação também com hititas, enfim, mas ele vai destruir em grande medida aquele monoteísmo criado pelo Akhenaton. Né? Então, Tutankhamon, que segue Akhenaton, ele vai criar aí um túmulo, que vai ser muito importante, né? O túmulo de Tutankhamon, né? Aqui a tumba de Tutankhamon. Né? Veja aqui uma carruagem de Tutankhamon feita a ouro. Né? É muito bonita essa imagem aqui, carruagem feita a ouro. Né? E nós temos depois Heremhab, né? E aí a 18ª dinastia vai ser essa dinastia extremamente rica de nomes de personagens de reviravoltas. Né? A 19ª dinastia começa com Ramsés I. Né? Ele funda, né? Mas ele era muito velho, e ele fica muito pouco tempo, na verdade. Ele fica um ano, 1308 a 1307 a.C. Mas a 19ª dinastia, então, vai ter realmente um impulso com Sete I. Né? Ele é um general, e Sete I ele vai criar esse templo de Abidos, né? Ele vai ser bastante importante para refrear as revoltas na Galileia, na Ásia. Ele vai conquistar cidades na planície de Megido, que fica lá na Babilônia, né? E
E ele vai construir esse importante, né, importante templo aí, templo de Abidos, vai restaurar alguns templos do Delta até a Núbia, enfim, vamos ver algumas imagens desse templo de Abidos, como são bonitas, né? A imagem de Horus aqui, né? Acreditava ter mais imagens de Abidos, mas acredito que eu tenho muitas do Abu Simbel, né? Porque aí, com a morte de Sete I, seu filho assumiu os títulos de Touro Possante Amado de Maet. Maet, eu não comentei, é a deusa da justiça, né? Senhor dos jubileus, como seu pai Ptah, protetor dos dois países e dominador dos países estrangeiros, triunfante em vitórias, o, digamos, eleito de Ra, Ramsés II, amado de Amon. Né? Então, Ramsés II vai ser essa personagem bastante importante. A gente já ouviu muito falar do Ramsés II. Né? O Ramsés II vai construir esse grande templo em Abu Simbel, né? Aqui uma cabeça representando Ramsés II, que são os 8 pilares de Osíris, né? Dentro propriamente de Abu Simbel. Né? Uma câmara decorada dentro do templo de Abu Simbel. Né? Aqui um templo para Nefertari, que é a esposa de Ramsés II. Né? E o que é o fundamental na questão do Ramsés II? Lembra que eu falei do Sete I, do Ramsés II e tal? A questão do Sete I, ela coincide com aquela questão que está ocorrendo entre os hititas. Vocês devem se lembrar que o Suppiluliuma recebe uma carta muito estranha, que depois vai ser registrada nos anais de Mursili, enfim, colocando à disposição do Egito, né, de uma rainha egípcia, de que seu filho fosse para o Egito e pegasse o trono egípcio. Os hititas não acreditavam, porque o Egito já era um grande império. Né? A gente está falando de um Egito aí da 19ª dinastia, que já era esse grande império extenso, militar, com templos, que todo mundo sabia. O Egito, para os asiáticos, era a porta da África. O Egito ele era a porta de recursos africanos, né? Recursos que eram raros lá no espaço asiático. Né? Essa é a razão pela qual também, nesse período, o Egito tem uma perspectiva bastante complicada, né? Bastante adversa em relação aos seus colegas asiáticos. Né? Eu tinha comentado que o Egito era bastante monocrático. Né? Isso se via em muitos casos, por exemplo, quando os diplomatas estrangeiros iam dar uma passada no Egito. Por quê? Porque eles estavam aí nos seus respectivos locais, enfim, e aí eles iam, sei lá, eles iam testemunhar alguma coisa, tudo. E estavam lá em Tebas, ou estavam lá em Mênfis, né? E aí chegava uma princesa asiática. O Egito, como eu falei para vocês, a mulher e o homem tinham papéis iguais na sociedade. Né? Então, os faraós egípcios não eram de ficarem trocando suas filhas pelas filhas, ainda mais dos reis asiáticos. Né? Eles consideravam os asiáticos mais. Né? Eles tinham um respeito muito grande pelos cipriotas, que era da onde eles conseguiram cobre. Né? E, claro, eles dependiam um pouco dos asiáticos por conta da questão do estanho, por conta de alguns recursos que existiam na Ásia e não existiam no Egito. Mas, de qualquer forma, eles não eram. Então, a gente vê em vários momentos, principalmente nas cartas de Amarna, que estão lá naquele período do Bronze Tardio, a gente vê em vários momentos o Egito dando umas gafes diplomáticas, por assim dizer. Né? Então, entre essas gafes diplomáticas, por exemplo, eles recebiam presentes de reinos menores ao lado de uma princesa babilônica, colocava tudo no mesmo balaio, o embaixador babilônico que estava lá na comitiva ficava extremamente impressionado e mandava uma carta para o rei da Babilônia. O rei da Babilônia ficava enfurecido com os egípcios, porque ele falava: como assim você está me colocando em pé de igualdade com esses reinos menores aqui da Ásia? E o Egito não queria nem saber.
né? Porque para ele era tudo igual, né? Não importava muito, não. Né? Ou o caso da própria Batalha de Kadesh, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas que eu comentei com vocês. O Ramsés II coloca que ele venceu a Batalha de Kadesh. O Hattusili III até dá uma brincada, né? Fala, pô, eu achei que nós dois tínhamos empatado essa batalha. Mas quando ele vai figurar lá, vai fazer os desfiles para sua população, ele fala que ele venceu a guerra. Como é que o Hattusili III sabe disso? Porque tinha um embaixador hitita lá no Egito. E o embaixador hitita testemunhou tudo, né? Então, o Egito cometia fortes gafes diplomáticas, né? Mas, enfim, há aqui uma representação embaixo do relevo de Ramsés II na Batalha de Kadesh, em Luxor, né? E aí ele está colocando, veja, ele está se colocando numa posição de superioridade, lançando a sua flecha e colocando aí a epopeia de Kadesh como se os egípcios tivessem vencido. Tem uma outra cena aí que é a captura dos espiões, eles mostram como eles capturaram os espiões hititas, enfim. Veja aqui a Batalha de Kadesh sob outro ângulo. Então, como os hititas estão caindo aqui aos montes, numa batalha em que a gente viu os hititas retomaram a Muhu, né? Então, essa cena não faz muito sentido, na verdade, né? O Ramsés II está fazendo uma falsa colocação, né? Enfim. Então, além disso tudo, o Ramsés II, né, além desses grandes monumentos, a gente tem que registrar o seguinte: o Ramsés II ele vai fazer um tratado com os hititas e vai trocar, aí sim vai fazer uma troca, vai aceitar a filha do rei Hattusili III. Né? O rei Hattusili III troca a sua filha e aí ele é recebido, né? Essa filha é recebida por Ramsés II. Né? E isso vai estar dentro dos acordos propriamente ditos da Batalha de Kadesh, né? E da resolução da Batalha de Kadesh. Né? Nesse momento, eu tinha comentado com vocês também que logo na sequência, uns 60 anos depois, 70 anos depois, o Império Hitita se desfaz. Por quê? Por causa daquela leva de pessoas que são os povos do mar. Né? Então, essa leva dos povos do mar, ela chega e toma essa região. Né? Vejam, enquanto os povos do mar vão desarticular em grande medida esses impérios do assim chamado bronze tardio, né? Como o Império Hitita ou até o Império Mitanni, vai desarticular os assírios, enfim, os egípcios são os únicos que conseguem conter propriamente, né, na chamada Batalha do Delta, porque ela se desenvolve exatamente aqui, eles são os únicos que conseguem conter estes povos do mar. Aqui é um barco palestino de guerra, enfim. Já falamos que esses povos do mar devem ter sido muito mais vítimas do que propriamente responsáveis ou alguma coisa assim por uma catástrofe, que eles devem ter sido assolados aí pelo elemento da seca, do frio, da desarticulação das redes comerciais que assolou toda essa região, e eles podem ter vindo muito provavelmente do Mediterrâneo Ocidental para o Mediterrâneo Oriental, desarticulando todas essas sociedades do Bronze Tardio. Tá? Este aqui é o templo funerário de Ramsés II. Né? Quando ele morre, vem e o sucede Meremptah. Tá? Essa é a estela de Meremptah, que fica aí 10 anos no poder, entre 1224 e 1214 a.C. Né? Então, nessa estela aí conta esses relatos, né? A relação cordial que o Egito tinha com os hititas, né? As relações com o rei Líbio que eles capturaram, enfim. E ele quis construir um grande templo funerário no oeste de Tebas, mas ele não teve organização ou tempo necessário, né? Este período também que é identificado com o período mosaico, com um período que bem provavelmente, também já falei para vocês que é muito complicado essa cronologia propriamente hebraica, mas bem provavelmente o
como fala? Exatamente a figura de Moisés se projeta aqui, das 10 pragas do Egito, esse Moisés que teria sido esse personagem, né, que foi, enfim, tem uma história muito parecida com Sargão da Acádia, né? Vai ser relatada essa história do Sargão da Acádia, principalmente na dinastia Sargônida, lá dos assírios, né? Mas o Moisés, enfim, ele é esse personagem que vai é, conduzir este povo, enfim, esses povos que estavam sendo escravizados no Egito, tudo para irem via, né, o deserto para a sua terra, a chamada Terra Prometida e tal. Levou consigo os ossos de José, que tinha sido Yusuf, né? Também o outro nome para José, um nome, né? Mas claro, o faraó teria mudado o nome de José, né? Então, Moisés teria caminhado com esse povo aí durante 40 anos, a história do Êxodo, né, propriamente. E, mas também, uma história bastante complicada, a gente pode trabalhar depois, a gente discute isso daí. Né? Então, nesse sentido, o Egito, a partir dessa 19ª dinastia, tudo, no final de uns 20, 15 anos, dada essa grande expansão e tudo, o Egito começou a ter alguns problemas, né? Depois da morte de Merentá, entre os descendentes do Ramsés II surgiram muitas lutas sucessórias, né? E essas lutas sucessórias fizeram que houvesse uma grande instabilidade no Egito, né? Então, com isso, os seus domínios na Ásia, por exemplo, começaram a ficar fortemente comprometidos. O Egito começou a ter muitos problemas. E aí vem a 20ª dinastia, né? Que é a tumba de Merentá, né? Essa é a tumba de Merentá. Aí vem a 20ª dinastia, né? E o nome mais conhecido dessa 20ª dinastia é Ramsés III, quem também conduziria uma luta contra os povos do mar, né? Aqui é o templo mortuário de Ramsés III. Vamos lembrar que são várias levas de imigrantes desses povos do mar, né? Aqui é o templo mortuário de Ramsés III. Isso aí é muito bonito, né? Vejam aqui. Aqui é a entrada do templo. Aqui é propriamente esse Ramsés III derrotando os povos do mar. Vejam aqui, a gente sabe disso por causa desse navio aqui. Então, esses povos, né, um navio para baixo, então mostrando como ele está derrotando, ele praticamente sozinho. Aqui, propriamente, parece que ele está sendo guiado por Osíris, ou perdão, por Ísis, né? Enfim, aqui uma coluna que tem várias cores nessa. É muito bonita essa arte egípcia, né? Aí. E a partir do Ramsés III há um processo de decaimento, né? Houve aí uma greve aí no Vale dos Reis, né? O Vale das Rainhas. Aqui houve uma greve na cidade dos artesãos, né? Porque o pessoal que construía aí a necrópole, vejam aqui que nesse Vale dos Reis tem várias tumbas mortuárias interiores, enfim, né? O Vale das Rainhas. Mas os artesãos, propriamente, em um determinado momento, de acordo com o papiro conservado no Museu de Turim, a gente tem um relato da primeira greve de trabalhadores da história, que se deu por volta de 1170 a.C., no 19º ano de governo de Ramsés III, a oeste de Tebas. Né? Então, essa grande necrópole, em que se tinha se tornado uma cidade praticamente independente, né, foi o espaço de uma grande greve. Né? E por quê? Porque regularmente eram pagos os cereais aos trabalhadores, né? Pedreiros, pessoas da parte religiosa, cinzeladores, pintores, carpinteiros, mumificadores, guardas, artesãos, enfim, todo mundo tinha sido designado pelo Estado para cuidar desse espaço. Né? Todo mundo era pago mensalmente, de uma maneira regular e tudo. O pagamento era feito com sacos de cereais que eram regularmente trazidos, enfim.
mas durante um mês, dois, passaram a não ter mais cereais, né? E, e com isso, né, os trabalhadores chegaram e falaram assim, bom, a gente não vai trabalhar mais, né? A situação está ficando grave e apesar de muito disciplinados, os operários falaram assim, olha, viemos para cá porque nós temos fome, nós não temos roupa, não temos peixe, não temos óleo, não temos verdura. Por favor, conta para o faraó e para o vizir e faça com que eles possam deixar a gente viver. E aí eles conseguiram. A primeira greve do mundo teve como resultado uma vitória. Né? Isso é muito importante. Né? O salário atrasado foi devidamente pago. Né? Então, isso foi bastante importante. Então, a 20ª dinastia é a dos Ramessidas, né? Do pessoal dos Ramsés, né? Então, é bastante importante. Aí o fim da 20ª dinastia também marca esse processo de degringolar do Egito. Né? Aí você tem os últimos momentos do Egito. Né? Gostaria apenas de explorar um pouco mais aqui a necrópole tebana, né? Esse espaço muito bonito que a gente está vendo, que é a necrópole tebana. E aí o templo mortuário de Ramsés IX, né? Ramsés IX, ele vai ser um personagem propriamente que, enfim, parece que há um processo na época dele contra os ladrões de túmulos. Né? Então, um caso muito particular nessa época do Ramsés IX, né? Aqui ele com Ísis e Horus. Aliás, vocês sabiam, isso é um dado, aqui uma particularidade, uma curiosidade. Vocês sabiam que Osíris morreu no dia 17. Então, o dia 17 para os egípcios era. O dia 17 não, mas o número 17 é um número de mau agouro. Veja que interessante, 17 é um número de mau agouro. Como os egípcios eram um povo sábio, né? Eles viam nesse número um mau agouro. Né? Vamos aprender muito com os egípcios, né? Aprender muito com os egípcios. Enfim. Aí nós temos uma tríade, né? Aqui a tríade do Osíris, da Ísis e do Horus, né? Em ouro, né? Uma tríade muito bonita. E depois, né, você tem entre a 21ª e a 26ª dinastia uma decadência propriamente do Egito, um período de bastante instabilidade. Há quem diga que não dá mais para se considerar a questão egípcia a partir disso, pode ser verdade. Né? A 23ª a dinastia sofre com uma ameaça dos assírios propriamente. Né? Há uma 25ª dinastia que é etíope. Né? Os assírios tomam propriamente essa região na 25ª dinastia. Né? E veja, é a conquista assíria, os assírios já na Idade do Ferro, que a gente já está falando, né, da 21ª para a 26ª dinastia, a gente está falando aí mais ou menos de, enfim, dos anos 700 antes de Cristo. A gente já está falando eu queria precisar, né? Aqui, 661 a.C., Assurbanipal caiu sobre o Egito, né? E vai perseguir, né? Tanutamon até Tebas, né? Então aqui nós temos aí que a queda de Tebas se dá exatamente nesse 25ª dinastia. A 26ª é conhecida como o Renascimento Saíta. Por que Renascimento Saíta? Porque numa cidade chamada Sais, essa cidade tem um renascimento cultural egípcio. Vou mostrar onde está a cidade de Sais. Aqui. Aqui é um renascimento cultural egípcio, né? Começa aí por Psamético e depois temos também o Necho, né? Que é o seu sucessor. Aqui o renascimento saítico, né?
Aí Amoses II, né? Também desse período. E um renascimento saítico, o que foi? Foi um período em que se retomam aí se luta contra os assírios, claro, né? Se expulsam os assírios. Aliás, essa expulsão dos assírios da região egípcia vai inspirar os próprios babilônios a lutarem contra os assírios, os próprios medos a lutarem contra os assírios. Já estamos falando do período do ferro inicial. Veja como os egípcios eram rudimentares nessas tecnologias da era das forças produtivas de maneira geral, né? E aí a gente tem o Amoses I, né? Como um dos últimos personagens aí desse rei dos dois países, enfim. E o Amoses I, na verdade, gostava de beber, entregar-se à vida boêmia, enfim, de acordo com os relatos de Heródoto, né? Ele morre aí e ele vai ser considerado o último grande soberano do Egito, porque na sequência os persas tomam o Egito e ficam no Egito até que os próprios persas vão ser derrotados pelos romanos nessa região, né? Aí os romanos, enfim, perdão, os persas vão ser derrotados pelos romanos? Não. Os persas vão ser derrotados por Alexandre o Grande, depois que os gregos vão ser derrotados pelos romanos. Então, os persas vão ser derrotados por Alexandre o Grande, né? O período da chamada Macedônia, né? Século IV a.C., a expansão macedônica do Alexandre o Grande, e aí nós temos o período ptolomaico, né, em que há um resgate da cultura egípcia, mas que é um resgate neoclássico, né? É um resgate sobre novas tendências. Vejam aqui como essa tendência aqui do período ptolomaico ela está presente desde o 3000 a.C. Quando a gente vai comparar, né, essa arte com a arte antiga dos egípcios, olha, essa paleta aqui de 3200 a.C., ela já está lançando as bases para o que vai ser a arte egípcia. Então, a gente, veja, os egípcios já têm algumas das suas bases colocadas nessa arte mais antiga mesmo, né? E isso vai ensaiar aí em grande medida o que vai ser no futuro, né? Essa arte egípcia vai dar os moldes então de 3200 a.C. até o período ptolomaico, que está mais ou menos aí no ano 300 a.C., enfim, até que os macedônios sejam realmente tomados pelos romanos, enfim. Né? Aí eu entendo, esse aqui não consegue ler algumas imagens, mas perfeito, isso aqui a gente já viu. Né? Então, com isso, encerramos propriamente essa aula de Egito. Né? Então, só registrando finalmente, nesse período, nós temos aí, tecnologicamente, a 18ª para a 20ª dinastias, elas representam o quê? O advento do bronze, elas representam um Egito mais militarizado, com técnicas militares mais intensas, e um elemento que eu não coloquei, né, incorpora-se um instrumento chamado Shaduf, S-H-A-D-U-F. O Shaduf ele é um mecanismo de contrapeso para a elevação da água. Este mecanismo vai ser introduzido a partir do século XIV a.C. Então, a partir deste período aqui, mais ou menos, da 18ª dinastia, né? O período de Tutankhamon, o período aqui de Akhenaton, é o período do Shaduf, da introdução do Shaduf, na 18ª dinastia. O que é o Shaduf? É um sistema de contrapeso para levar a água, né? E para otimizar a sua utilização de água. Por que eles precisavam desse sistema? Bom, é de se supor que diante da expansão militar, agora cada vez mais você precisasse levar a água talvez para regiões mais elevadas, já que você já se expandiu para cima das cataratas, enfim. Então, esse sistema era extremamente necessário. Bom, com isso nós encerramos essa aula de Egito, uma aula mais extensa também, enfim, e não por um acaso demorou um pouco mais para ser realizada, né? Uma pesquisa muito extensa também. Muito obrigado a todos e todas.
e semana que vem entramos na Idade do Ferro. O Egito já entrou na Idade do Ferro, né? Como a gente falou, os persas introduziram a Idade do Ferro e vai ser exatamente sobre os persas que nós discutiremos na aula que vem. Muito obrigado e até mais.